sobre Filocaus, sobre o encontro Deleuze-Guattari que aconteceu. Filocaus, sobre o encontro Deleuze-Guattari que aconteceu essa semana pelo canal Agenciamentos. Quero deixar aqui meu depoimento, minha esquizo-fala sobre esse evento, sem cair em generalizações, em dialéticas, mas é importante pensar esse fenômeno de organização, de formação de organismo, da esquizoanálise dentro das instituições nesse momento, no sentido de trazer mesmo uma força do processo da experiência limite entre instituição e seu fora, que Félix Guattari trouxe em sua trajetória, mesmo no sentido de uma provocação para pensar e experimentar a revolução molecular no momento em que o necrofascismo cresce, né, e cria cada vez mais maneiras de legitimar juridicamente o seu processo de genocídio. Então é fundamental pensar essas forças do fora, essa potência insurgente e revolucionária, em que as filosofias nascidas das decolonizações, as filosofias nascidas dos acontecimentos políticos, como a filosofia do acontecimento que a esquizoanálise experimenta, que nasceu exatamente naquele momento de maio de 68, apesar de ser do processo ser rapidamente capturado, né, em uma forma nova de consumo da própria contracultura emergente, como uma nova lógica do capitalismo. Então é fundamental pensar esses movimentos ascendentes de constituição de organismos, com esses fluxos que se formam através das contingências históricas, dos processos reais, concretos, em que o próprio corpo se vê em um limite, com a possibilidade de sua própria eliminação, de sua própria submissão, coação, escravidão. Então, ainda mais quando a gente fala de filosofia, né, que sempre esteve ligada aos processos já do poder, né, sempre ligada à constituição também de uma lógica mascarada do poder. Então é fundamental pensar, né, como que se dá esse processo de captura e de constituição de um novo organismo a partir desses fluxos nômades que estão no espaço livre. Então, se a gente for nessa perspectiva de uma máquina de guerra, nessa perspectiva de um processo de garantir esse fora dessas forças expressivas, dessas forças de existência, é fundamental pensar essa primeira contradição, né, entre a formação de um organismo, mesmo que a imagem desse organismo seja paradoxalmente um corpo sem órgão, ou algo que não caiba na imagem, não caiba nos limites. Então esse paradoxo é fundamental pensar, e é por isso que eu penso ele aqui no sentido de experimentar estratégias, né, estratégias midiofágicas para a própria filosofia, para a própria força corporal de uma filosofia do acontecimento. Então, ao mesmo tempo que aconteceu um encontro importantíssimo sobre o pensamento de Deleuze-Guattari em forma de evento, é preciso criar a borda desse evento e criar estratégias transconectivas entre a formação do organismo, ou linhas de fuga entre a formação de um organismo determinado no espaço-tempo, determinada forma, né, lógica,
né, um dispositivo formal, e as bordas, onde Félix Guattari, a esquizoanálise, a filosofia do acontecimento, né, ou uma filosofia do nosso tempo, possa estabelecer essas pontes e traçar essas linhas de fuga, né, no organismo, né, conectando dentro e fora. Primeiramente, eu diria, apesar de Guattari também ser muito discutido, ter falas maravilhosas sobre Guattari, eu também diria que o Guattari ainda continua sendo um sujeito ocultado do verbo Deleuze, no sentido institucional do uso da filosofia deleuziana. Exatamente porque a experiência do Guattari, e é por aí que a gente vai entender a transformação que o Guattari produz no campo da filosofia, através do encontro com o Deleuze. Essa relação do Guattari com a filosofia, que se materializa a partir desse encontro, né, com a filosofia da diferença, já transformando em outra experiência o próprio campo da filosofia, vai produzir um choque também, com certa forma capturada, de transformar o Deleuze ou a filosofia da diferença em uma forma mascarada, né, de uma metafísica ainda do conceito, né, estabelecendo uma espécie de continuidade, similaridade, né, entre o conceito e a realidade de maneira forçada, né, como se tivesse retornar o conceito em uma paragem ou retornar o conceito em uma imagem estática, quando a própria experiência já é puro movimento. O que eu estou dizendo é que, a partir do Guattari, da experiência do Guattari, a transformação que o Guattari causa na filosofia do Deleuze, se produz uma nova configuração no campo filosófico, no sentido que não dá para retornar para uma espécie de estrutura conceitual ou de metacomentário do conceito, porque a experiência ela vai se dar diretamente em um campo irredutível do acontecimento, né? Não existe uma formação pré-estabelecida ou uma formação já constituída em que eu possa remeter a um conceito ideal, um conceito que não está já transformado pelo corpo que vive o tempo e o ato naquele, né, em que os fluxos nos atravessam e a gente produz sensações através desses fluxos, né, do mundo em nós, né, mesmo que seja num limite onde o futuro não existe ou o mundo parece ter morrido. Até nesse limite de um corpo com fome, você vai ter uma constituição de uma máquina desejante, de um tipo de produção social, de pura existência e resistência. A revolução molecular que Guattari traz vai exatamente apontar, né, e experimentar essa produção do acontecimento em sua zeroidade, antes mesmo de qualquer discurso ou qualquer inconsciência significante. Produzir formas de subjetividades já enclausuradas em si mesmo. Há então uma diferença radical da proposta de Guattari quando ele atravessa a própria filosofia de ponta a ponta, né, nessa conjunção com Deleuze. Então Deleuze e Guattari não é nem Deleuze e Guattari. Nem existe também mais, então, se pensar na fusão desse encontro, na hibridização desse encontro, né, um Deleuze e Guattari possível de ser separado. Já é um nós, já é um agenciamento conectivo com nós mesmos, diretamente a esse momento agora, esse instante já, que é o acontecimento, que é aquilo que se abre a cada instante, né? A partir desse afeto, dessa constituição de um comum. Então temos aí um ocultamento, primeiro uma espécie de ocultamento, né,
de Deleuze, de Guattari, na própria análise dessa filosofia de Deleuze e Guattari, né? E a partir disso a gente retorna a uma espécie de modelização do conceito, uma espécie de correlacionismo infinito, né? De fraseado, onde toda a experiência vai poder ser explicada analogicamente por uma aproximação, um encaixe perfeito de um conceito, né? Quando o que o Guattari vai trazer e Deleuze vai trazer, quando eles não são mais nenhum nem outro, quando eles se tornam um nós, é exatamente essa imanência radical da alteridade da própria experiência, né? Do outro em nós, do devir em nós, do agenciamento em nós. Já não é um campo puramente filosófico. Já é feito a partir de uma alteridade com aquilo que o próprio discurso da filosofia, o discurso do mestre não alcança, exatamente por isso que Deleuze, né, vai romper com esse campo da filosofia sedentária, né, de uma filosofia do poder. A grande armadilha é que exatamente parece que o Deleuze não é capturado na instituição como uma barreira ao processo do Guattari, né? É como se esse conceitualismo produzisse um mundo ideal das ideias, onde é impossível viver a partir de qualquer predeterminação de conceito, né? Então o Deleuze sofre uma redução e serve de bloqueio para a potência, né, da revolução molecular que traz o Guattari. Então uma primeira questão que eu trago sobre o encontro Deleuze e Guattari, mesmo que tenha acontecido importantes apresentações sobre Guattari, e tenha se dito isso que eu estou dizendo lá, de alguma forma, o Guattari ainda continua com a sua potência de revolução molecular. A máquina guatteriana parece ainda ocultada nesse verbo ainda de um conceitual. Então se produz uma espécie de édipo do próprio conceito e de um modelo do conceito, mesmo que esse modelo não seja explicado através de um modelo e seja paradoxalmente chamado de diferença. Então essa é uma primeira questão, né? Que já uma primeira questão do ocultamento do Guattari, né? Então da supressão do Guattari, né? Em nome de uma especularização infinita do conceitual. Mas o que gera isso? Gera exatamente a eliminação a redução da experiência. Da mesma maneira que a psicanálise, certa psicanálise, né, que Deleuze e Guattari se remetem no Antiédipo, serve para esmagar o desejo, né, serve para reduzir o desejo a um mero jogo entre o capitalismo e a família, né, edificando o Édipo. Da mesma forma, por outro lado, o discurso do mestre, o discurso do conceito, isso é exatamente a crítica que o Lacan vai fazer quando ele destitui a centralidade do Édipo e cria o seu anti-Édipo pela psicanálise do avesso, né, e pelo mais ainda, é exatamente essa crítica que o Lacan vai fazer em relação a um discurso do mestre, né? Aí o Lacan também produz uma linha de fuga, né, pela psicanálise na própria cabeça da filosofia, né? Ao mesmo tempo agenciando um componente, exatamente como o Guattari também faz, mas de maneira mais experimental, mais antropofágica, porque ele foi criar com um filósofo, ele como filósofo foi criar com outro filósofo como Deleuze. O Lacan conseguiu exatamente trazer
essas linhas de fuga da filosofia em um campo de uma experiência analítica, psicanalítica. Por outro, da mesma forma que Guattari também produziu essa exterioridade, esse nomadismo. Então você tem também aí um ponto, e ainda somado com a força de desterritorialização que Deleuze estava operando da filosofia, você tem exatamente uma nova constituição ao mesmo tempo transanalítica e filosófica, né? onde exatamente estamos no intermezzo, né? Entre a filosofia e a psicanálise, numa implosão interna dos dois territórios, né? A produção de um novo espaço, né? Para pensar o inconsciente, para pensar a filosofia, para experimentar o inconsciente, para experimentar a filosofia. O que vai servir de barreira, né, a essas forças disruptivas no encontro essa força virtual disruptiva que eles mesmos experimentaram e fizeram explodir todos os blocos, rebater sempre como um novo organismo, a tendência de um novo organismo, a tendência de um novo bloqueio. O que eu estou dizendo é exatamente através dessa ocultação do Félix Guattari, a gente vai estar edificando constantemente um aparelho neocantiano, um aparelho neoplatônico para estabelecer ainda, para nos prender ainda, né, num idealismo filosófico. E isso vai ser fatigado, vai ser, digamos assim, vai ser constituído, né, com uma falta a partir exatamente do conceitualismo, do correlacionismo, digamos assim, de uma teatralidade ainda grega do próprio personagem filosófico. A gente ainda está, como se o sintoma fosse essa máscara do discurso que constitui o real antes de experimentar o furo, constitui uma realidade, né? Constitui uma realidade como ideologia ou como uma forma ideal, né? Pura, né? Antes de fazer um furo com uma forma de realidade, né? Em que o pensamento conseguiria abarcar, né? Forja uma realidade antes de atravessar o próprio furo do real, como acontecimento, como produção de afeto, como contágio, que é uma produção de mundos e de coletividades de uma velocidade muito maior, onde o acontecimento produz territórios e pode produzir coletividades, né? E começar a buscar estratégias de autonomia, de troca, de transformação, né? Então há uma armadilha, né? Uma armadilha, uma sedução por trás dessa organização de um organismo institucional, ou de uma lógica onde cada um tem uma função, né? Em que a ideia de um conceitualismo infinito, de uma explicação da realidade por um conceito, mesmo que esse conceito mostre exatamente a contradição de um modelo do único, né? Mesmo que esse pensamento diga que não tem uma imagem, ainda vai servir como uma forma de estabelecer um status de poder através do discurso, né? Se a gente pensar o abismo social, né? Se a gente pensar o abismo social entre a filosofia, né, a educação e a realidade, né? Ao ponto da gente achar que vai levar algum conhecimento,
né? Quando exatamente esses reais, esses mundos, né, que estão além da instituição acadêmica, além do discurso filosófico, já constituem cosmogonias vivas de pensamentos, de conceitos, de realidades coletivas, de estratégias de resistência, de revolução molecular, né? Então, o sentido de pensar aqui, de trazer essa provocação, esses questionamentos ao encontro de Deleuze e Guattari, que aconteceu pelo canal Agenciamentos nessa semana, é também de estabelecer esses territórios livres entre eventos e o próprio espaço aberto, né? Como que a gente vai criar, então, estratégias para além desses organismos? E impedir que esses organismos se instituem com uma gravidade, com uma centralidade nova, né? Então dá para pensar a filosofia do acontecimento, nascida em maio de 68, em conjunção com os processos de resistência, de movimentos culturais, de movimentos sociais, dos mundos, das Américas, das Áfricas, das Ásias, os continentes fora, né, do modelo hegemônico euro-americano, né, colonial, sem a gente também se ligar à realidade viva, ao processo vivo, né, em que produz o acontecimento. É o real, a gente tem que estar ligado a um real, e as estratégias micropolistas têm que nascer em relação não só em um sistema de identidade, por exemplo, dessa tradição de se formar sempre clubes, né, escolas fechadas com nomes, né, onde se estuda somente determinados personagens, esses celestes. É preciso que também a filosofia, o próprio, saia desses guetos e experimente o acontecimento. Eu acho que a figura do Guattari rompe exatamente com esse lugar. Então, quando ele veio criar com Deleuze, que todos os limites em que Deleuze estava se rebatendo sejam ultrapassados. Porque Guattari vai trazer isso. Ele acho que descobriu fortemente no Brasil, por isso ele escreveu os livros que escreveu no Brasil, né, como um território de potência de uma revolução molecular. Então não dá para a gente transformar Deleuze e Guattari simplesmente em linhas de pesquisas, sem constituir também uma revolução institucional, de produzir um novo enfrentamento contra um modelo de captura, né, no sentido até de romper essa contradição, né, de acelerar os processos de transformação, essa contradição em que a gente acaba submetido a uma posição ainda reacionária contra transformações que precisam ser feitas. A gente precisa acelerar os processos também das coisas que precisam se transformar, né? Estabelecer as forças no território e fazer que isso possa emergir numa conjunção social maior, né? E também ultrapasse cada territorialidade, mas produza uma espécie de contágio, de ressonância criativa, né? Que conecte os pontos que estão desconectados, que junte os guetos, estabeleça territórios de atravessamento, né? Intermédios, atractos, né? Novos magnetismos coletivos, novas redes, e isso produzindo uma potência insurgente, de autonomia. Então, é preciso também, aqui fica a minha provocação e essa fala, manifesto aos integrantes do GT Deleuze e Guattari, né, no sentido de pensar a continuidade dos processos e a gente sair também das ideias onde a gente está simplesmente confortável reproduzindo um modelo organizacional. Então há de pensar essa contradição, né? Se esses espaços supra-organizados eles são capazes de conter as forças, de se aliar
eles são capazes de se aliar a essas forças do fora e fazer com que a gente retorne às ruas, a gente se abra mais nas redes, não constitua novos estratos, novos tipos de censuras e novas paranoias de grupo, né, a partir de uma ideia vazia de representação, né, formal. Então nós precisamos nos provocar e precisamos criar estratégias contínuas e estratégias também que abarcam as forças do fora e que essas forças do fora também consigam provocar transformações democráticas, né? Novos processos de expansão da democracia dentro desses organismos, né? Para isso é fundamental experimentar o experimental, como dizia Eliot Sica, né? Experimentar o coletivo como uma exterioridade constante de uma borda, de um novo encontro, né? Então essa é a minha carta, essa minha fala manifesto ao GT. Falo aqui também como Comitê Zero, participei dos debates com o Comitê Zero, então aqui fica a minha provocação, a minha participação, mesmo que exterior a forma de organização de vocês. Eu acho que o encontro também, de alguma maneira, a partir de mesmo que se tenha sempre um medo de jogar questões polêmicas, né? Mesmo que a gente sempre faça se volte a uma espécie de autoelogio constante, onde os ruídos são proibidos, é um medo dos ruídos, né? Então mesmo que a gente ainda fique falando só entre nós, eu faço aqui a minha intempestiva, né? Espero que a gente possa discutir mais, isso provoque também novas lives e eventos e processos, né? E que a filosofia saia dos seus guetos. É isso, obrigado para quem assistiu. Até a próxima.